Fala galera, beleza? Herbert aqui para mais uma aula do Olimpo e a nossa aula de hoje vai ser sobre o tema de geometria espacial, tá bom? Vai ser uma primeira aula, acredito que a gente vai ter umas 3 aulas sobre esse conteúdo. Essa primeira aula vai ser sobre conceitos bastante iniciais, né? E a gente vai falar sobre dois sólidos extremamente importantes, que é o cubo e o paralelepípedo, tudo bem? Espero que vocês gostem e te vejo na aula. Fala galera, beleza? Herbert aqui para mais uma aula do Olimpo e a nossa aula de hoje, né, desculpa, vai ser sobre geometria espacial, tá bom? Conceito aí bem legal, espero que vocês gostem, tá bom? Eu vou dar uma pincelada, né, sobre o que é basicamente o estudo da geometria espacial e depois a gente vai falar de dois sólidos extremamente importantes, tá bom? Nessa primeira aula, que vai se estender aí para basicamente, acredito que umas 3 aulas, ok? Então, vamos começar. Aqui. Então, basicamente, há uma introdução aqui sobre a geometria espacial. Ela é basicamente uma área do conhecimento, tá bom? Uma área do conhecimento que estuda as figuras geométricas espaciais, tá bom? A gente estudava lá a geometria plana, né? Então, a gente via, por exemplo, o quadrado, né? O círculo, figuras planas, né? E agora a gente vai ver as figuras no espaço, né? De uma forma 3D, tá bom? E a geometria espacial estuda essas figuras geométricas espaciais, que a gente também chama ela de sólidos geométricos, tá bom? E a gente vai estudar hoje, basicamente, este carinha aqui, ó, que é o cubo e também o paralelepípedo, tá bom? Então, vou dar uma apagadinha aqui e a gente vai ir para o próximo slide. Vamos lá. Então, basicamente, quais são as características de um sólido, né? Basicamente, ele tem 3 características muito importantes, que são elas. Eu vou marcar aqui este carinha aqui, que a gente chama de aresta, tá bom? Do nosso sólido, aresta. Outro cara extremamente importante é esse daqui, ó. Eu vou até escrever, né? Basicamente, para ficar melhor. Esse daqui é uma aresta, tá bom? Nosso sólido. E se você percebe, ele tem várias arestas, né? Por exemplo, essa, ele tem essa, ele tem essa, ele tem essa daqui também, tem essa, ok? Então, ele tem várias arestas, né? Outra coisa também que ele tem, vamos colocar aqui, isso daqui que a gente chama de face do nosso sólido, tá bom? A gente chama de face. Vou até escrever aqui, ó, face. Ok? E outra coisa importante também são essas quininhas aqui, ó, que a gente chama de vértice do nosso sólido, tá bom? Ele também tem vários vértices, né? A gente consegue encontrar aqui. Os vértices, basicamente, é que ligam uma aresta à outra, né? A gente pode até marcar aqui. Esses caras são os nossos vértices. Ok? Então tá. Então essas três características são muito importantes, né? Então o sólido ele tem várias arestas, ele tem várias faces, ele tem vários vértices, né? Cada sólido vai ter a sua quantidade, mas basicamente são essas 3 características que um sólido tem, tá bom? Então, se a gente for olhar para o próximo sólido que a gente vai falar aqui, a gente também vai conseguir encontrar essas características, que é o cubo, né? Basicamente, o cubo, a gente pode dar uma definição para ele como sendo um hexaedro regular, depois a gente vai ver essas definições, que basicamente ele vai ser um sólido que possui 6 faces congruentes, né? Então, ele possui aqui 6 faces congruentes. Então, quer dizer que todas as faces dele, que ele possui, que são 6, todas as 6 são iguais, elas são congruentes, né? A gente usa muito essa palavra na matemática para falar que duas coisas são iguais. Essas duas coisas são congruentes. Então, basicamente, a gente tem o seguinte, que esta face aqui
basicamente é igual a esta face aqui, é igual a esta face aqui em cima, que é igual a essa face aqui de baixo, que é igual a essa face aqui, tá bom? Então, todas as faces são iguais, tá? Se a gente olhar, por exemplo, para essa face aqui, né? Eu, por exemplo, peguei essa face aqui de baixo e projetei ela aqui na nossa frente, aqui, né? Para que a gente possa trabalhar um pouquinho melhor com ela, tá bom? O que eu posso fazer aqui? Eu posso usar as nossas técnicas de geometria plana e traçar, por exemplo, aqui uma diagonal, né? Se vocês nos permitem, eu consigo traçar aqui uma diagonal e vou chamar essa diagonal aqui de Dzinho, tá bom? Dzinho, ok? Ela é um quadrado, né? Ela é um quadrado, ela mede aqui A por A, tá bom? É uma definição, né, para que o cubo tenha todas as faces congruentes, né? Todas elas precisam ser quadrados, né? Então, eu quero saber quanto que vale esse Dzinho aqui, né? Você já observa que isso daqui é um triângulo retângulo e eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, né? Então, isso daqui vai ficar basicamente Dzinho ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, vai ficar A quadrado mais A quadrado, né? Ok, então, isso daqui vai ficar o seguinte, ó, vai ficar aqui B ao quadrado é igual a 2 vezes Azinho ao quadrado, né? Então, tirando a raiz dos dois lados aqui, isso daqui implica o seguinte, implica que o meu valor de D é Azinho raiz de 2, né? Então, quer dizer que esse cara aqui, ele mede, basicamente, o valor do lado vezes raiz de 2. Mas, obviamente, eu estou olhando para a parte de baixo, né? Para essa facezinha aqui de baixo. Ó. Eu achei esta diagonal aqui, basicamente. Ó. Qual diagonal que eu achei? Eu achei essa diagonal aqui. Ó. Só que eu consigo achar outra diagonal, né? Uma diagonal maior aqui. Ó. Que é essa daqui que vem daqui até aqui embaixo. Ó. Uma diagonal maior, né? Onde eu também tenho um triângulo, retângulo, onde agora eu tenho uma diagonal muito maior, que eu vou chamar ela de Dzão. Vou chamar essa diagonal aqui de Dzão. Esse lado aqui mede o lado, mede a aresta, né, do meu cubo, mede A. Esse lado aqui é a minha diagonal aqui, menorzinha, né, é a raiz de 2. E agora eu consigo achar Dzão. Por quê? Pelo teorema de Pitágoras. Então, isso aqui vai ficar Dzão ao quadrado é igual a Azinho ao quadrado mais a raiz de 2 ao quadrado. Então, isso daqui vai ficar Dzão ao quadrado é igual a Azinho ao quadrado, mais isso daqui ao quadrado, né? É 2 vezes Azinho ao quadrado, que obviamente é igual a 3 Azinho ao quadrado. Então, tirando a raiz aqui, eu vou ficar com o valor de Dzão é basicamente a raiz de 3. Ok? Então, eu sei que o valor da minha diagonal do meu cubo, eu posso assinalar que ela vale Azinho, né? Aresta, né? Vezes raiz de 3. Ok? Tá bom, vou apagar isso daqui. Vocês podem tirar print aí da tela, mas eu vou apagar aqui, tá bom? Como é que a gente calcula a área, né? A área de uma figura geométrica, por exemplo, do quadrado. É base vezes altura, né? Então, basicamente, a minha área do quadrado, vou chamar aqui do quadrado, seria A ao quadrado, né? Então, seria a área desse carinha aqui, né? Só que eu tenho 6 faces, né? Eu não tenho uma só apenas. Agora eu tenho 6, né? Eu tenho essa daqui, que eu vou chamar de 1. Eu tenho essa daqui, que eu vou chamar de 2. Eu tenho essa daqui, que eu vou chamar de 3. Essa daqui, que eu vou chamar de 4. Essa daqui, que eu vou chamar de 5. E tá faltando mais uma. Essa daqui da frente, né? Que eu vou chamar de 6. Ok? Eu tenho 6 faces. Então, basicamente, a minha área do meu cubo, chamar de área lateral do cubo,
vai ser 6 vezes o A ao quadrado, né? Então, vai ser aqui 6 vezes o A ao quadrado, tá bom? Ok, ok. Então, eu tenho quanto que vale a minha área lateral. Então, eu vou colocar aqui a minha área lateral, mede basicamente, né? 6 vezes o A ao quadrado, tá bom? Ok. Então, vamos lá. Achei quanto que vale a minha área lateral. Agora eu quero o meu volume. Agora, como eu calculo o volume? O volume de qualquer sólido, vou colocar aqui o volume de qualquer sólido, chamado de Vs, é sempre a área da base dele vezes o comprimento, que a gente chama de L, tá bom? Se a gente for olhar aqui, a base seria essa face aqui, 1, né? E a área dele a gente sabe, que é A ao quadrado, né? Então, a área da base seria A ao quadrado. E quem seria o comprimento? Seria essa medida aqui, né? Essa altura aqui, né? A área da base vezes a altura. E, basicamente, esse comprimento é próprio A também, né? Próprio A também. Então, eu tenho o seguinte, ó. Ah, peraí. A diagonal eu apaguei, né? Vai ali A raiz de 3. O volume, então, do cubo, vou chamar aqui de volume, VC, volume do cubo, seria A ao quadrado, a área da base, vezes o comprimento, que também mede A. Então, seria aqui A ao quadrado vezes A ao cubo, tá bom? Então, a gente tem a área lateral dele, que é 6A ao quadrado, o volume, que é A ao cubo. Então, vou colocar aqui A ao cubo, tá bom? Ok, então a gente basicamente destrinchou aqui o que é as principais fórmulas do cubo, né? A gente achou a área lateral, a gente achou a diagonal maior dentro de um cubo e a gente achou o volume de um cubo, tá bom? E agora a gente vai expandir esse conhecimento, vou dar uma apagada aqui, tá bom? A gente vai expandir esse conhecimento para o próximo sólido que a gente vai trabalhar. Qual é esse próximo sólido? Esse próximo sólido é o paralelepípedo, tá bom? Então, agora, olha o paralelepípedo. Ele tem as mesmas características de um sólido, tá bom? Então, ele tem a sua aresta, olha as arestas dele aqui. Isso aqui é uma aresta, esse daqui também é uma aresta, esse é uma aresta. Olha o vértice dele aqui, ó. Tem vértice aqui, vértice aqui, vértice aqui, vértice aqui. E cadê a face dele? A face dele é essa daqui, ó. Uma delas, né? Ele tem várias faces. Só que o paralelepípedo ele é diferente do cubo. Cada face dele é são paralelogramos, né? Esse cara é igual o da frente dele, o de cima é igual ao de baixo, né? Então, aqui a gente até tem uma definição dele. O paralelepípedo é um sólido geométrico onde suas faces são formadas por paralelogramos, né? Então, quer dizer que essa face aqui, ó, vou chamar aqui de 1, ela é igualzinha a essa próxima aqui, 2. Essa aqui, 3, ela é igualzinha a essa daqui de baixo, a 4. Essa daqui, a 5, é igualzinha lá da frente, a 6. Todos eles são paralelogramos, tá bom? Polígonos que têm 4 lados, congruentes, né? Congruentes entre si. Então, agora fica um pouquinho mais complicado para a gente conseguir achar o volume, a diagonal, a área lateral. Mas a gente vai trabalhar aqui e vamos tentar achar, tá bom? Primeiro passo. Vamos pegar uma face aqui como exemplo. Vamos pegar essa daqui de baixo, tá bom? E vamos achar a diagonal dela. Pegando aqui esta diagonal aqui, tá bom? Se a gente fala o seguinte, ó, vamos colocar o seguinte, ó. Vamos falar que isso daqui mede x, isso daqui mede y, tá bom? E essa altura mede z, tá? Então, isso daqui mede x, como eu falei, isso daqui mede y e isso daqui mede z, tá bom? Ok, são 3 medidas distintas. Mas, se a gente for olhar para esse cara aqui de baixo, ó,
a gente consegue tirar um triângulo retângulo dele, né? Onde esse cara aqui é diagonal, e esse cara aqui é um lado, ó. E esse cara aqui é outro lado, ó. Tá bom? E aqui eu consigo tirar uma diagonal menor, né? Obviamente, menor do que a maior zona que a gente vai encontrar depois. Eu vou chamar ela de Dzinho novamente. Dzinho novamente, tá bom? Então, quer dizer que essa diagonal menor, pelo Teorema de Pitágoras, ela ao quadrado é igual a x ao quadrado mais o y ao quadrado. O que implica para a gente que a nossa diagonal vale raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá bom? Ok, então essa é a diagonal menor. Só que eu quero achar a maior diagonal aqui dentro. Que é essa daqui, ó, que vai desse vértice até o outro vértice oposto. Tá bom? Então, eu formo um outro triângulo aqui. Tá bom? Então, a minha diagonal maior é essa daqui, ó, que eu vou chamar ela de Dzão. E agora, qual é o triângulo que está sendo formado aqui? Eu vou até desenhar ele aqui embaixo, para vocês perceberem. Ele tem esse lado, esse daqui assim, e esse maior, né? E quais são os nomes desses caras? É esse cara aqui, né? Que é congruente a esse daqui, o Y, né? Que é o Z, né? Na verdade, então aqui é Z. Esse cara aqui, que é a diagonal menor, Dzinho. E aqui a diagonal maior, né? Que é a diagonal que a gente está querendo encontrar. Então, tá. O que eu vou fazer? Eu vou apagar isso daqui, que a gente até já sabe o valor, né? Raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, vai ficar aqui, por Pitágoras, vai ficar dzão ao quadrado é igual a z ao quadrado mais raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso daqui é elevado ao quadrado, né? Então, basicamente, isso daqui vai ficar dzão ao quadrado é igual a z ao quadrado mais isso daqui saindo da raiz, né? X ao quadrado mais y ao quadrado. Então, o nosso dzão, tirando a raiz, vai ser raiz de x ao quadrado mais x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá bom? Então, a gente achou aqui o valor da nossa diagonal maior aqui dentro. Nossa diagonal vai ser dada por raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Tá bom? Onde x, y e z são os valores das arestas. Tá bom? E qual que é o volume, né? O volume é basicamente a área da base vezes o comprimento. Então, deixa eu apagar tudo aqui. Vamos apagar o que a gente pintou aqui. E vamos achar quem que é essa área da base. A área da base é esse carinha aqui, né? Esse carinha aqui, a base, né? Esse cara aqui é a nossa base. Tá bom? E essa daqui é a nossa área da nossa base. Então, a gente falou que esse cara aqui mede x, e a gente falou também que esse carinha aqui mede y, né? Então, a nossa área vai ser basicamente x vezes y, vezes o comprimento. Quem que é o comprimento? Olha o comprimento aqui, o z, né? Que a gente já tinha até colocado antes. É o z. É o z aqui. Ele é o nosso comprimento, né? Então, o nosso volume do paralelepípedo vai acabar sendo x, y vezes z. Ok? Então, aqui o volume é x, y e z. Tá bom? E a nossa diagonal, a gente calculou, né? Vou colocar aqui. Raiz de x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z quadrado. Apagou aqui. Então, tá bom. Então, agora a gente vai calcular as áreas, né? As áreas.
Beleza, a gente vai ter que tomar essas áreas duas a duas, né? Porque elas são iguais. Então, vamos pegar primeiro essa área aqui, que eu vou chamar de 1, e a área 2. Né? Então, essa área 1 e 2, ela é basicamente x vezes y, né? Então, a gente vai colocar aqui x vezes y. X vezes y. Elas são iguais, né? Agora, a gente vai pegar essa área aqui, que é a área 3 e a área 4. Área 3 e 4. É base vezes altura também, né? Então, é YZ. Ok. E agora a área 5 e 6 aqui. A área 5 e 6. Que vai ser basicamente x vezes z, né? X vezes z. Ok, só que elas são duas a duas, né? Então, quer dizer que a área lateral, a gente chama de AL, vai ser 2 vezes xy mais 2 vezes yz mais 2 vezes xe, né? Ou a gente pode colocar aqui o 2 em evidência, vai ficar xy mais yz mais xz, né? Basicamente isso. E eu vou escrever aqui, ó, 2 vezes xy mais yz mais aqui xz, né? Daqui. Então, é isso daqui. Ok? Um pouquinho mais complicado, né? Do que era o cubo. O cubo é bem mais simples, mas pelo fato do paralelepípedo ele ter faces que uma pode diferir da outra, né? Então, essa é igual a lá da frente, essa é igual a essa, de cima é igual a de baixo. Então, a gente tem que olhar área por área, não a do cubo. A gente achou uma, multiplica por 6, porque são 6 faces, fica bem mais fácil de encontrar. E a diagonal também é um pouquinho mais complicada, né? E o volume é simples, área da base vezes o comprimento, tá bom? Então, ok, fechando isso daqui, vamos partir para o próximo slide aqui, que é basicamente um problema, tá bom? Probleminha aqui bem legal. Ele fala o seguinte, ó, calcule a massa em quilogramas de uma barra maciça de alumínio na forma de um paralelepípedo medindo. Ah, peraí, deixa eu apagar isso daqui também. Ok, apagar. Calcule a massa em quilogramas de uma barra maciça de alumínio na forma de um paralelepípedo medindo 3 centímetros de base, 2 centímetros de altura e 3 metros de comprimento. Então, ele fala para a gente os dados, né? Que 1 metro é igual a 100 centímetros e a densidade do alumínio é de 2,7 gramas, tá bom? O que uma coisa a gente tinha que saber de antemão para resolver esse problema? Primeiramente, peço para você pausar o vídeo e tentar resolver, tá bom? Com os conhecimentos que você tem, depois volta aqui para que você veja a solução. Mas, basicamente, é o seguinte, ó. A gente sabe que a densidade do corpo, ela é sempre dada pela massa desse corpo pelo o volume, tá bom? Ou, mais precisamente, a gente pode passar esse volume multiplicando e a gente fica que a massa de um corpo é dada pela densidade dele vezes o volume. Então, essa fórmula aqui é extremamente importante a gente saber. A gente aprende lá na física, aprende lá na química, essa relação matemática aí. Qual que é o volume desse sólido aqui? Isso daqui é um paralelepípedo, né? Você percebe essa face dele aqui, né? A base, e aqui o comprimento dele, né? Ok, então a gente consegue calcular basicamente o volume dele. Como que a gente vai calcular? O volume, basicamente, de todo sólido é a área da base dele vezes o comprimento. Basicamente, a área do paralelepípedo é o produto das dimensões dele, como do cubo também. Então, vamos lá. O volume do paralelepípedo aqui, se a gente transforma tudo para centímetros, né? Isso daqui vai ficar área da base, então é 2 vezes 3, vezes o comprimento, que é 3 metros, só que metros para centímetros, e multiplica por 100, então isso vai dar 300. Então, esse volume do paralelepípedo vai ficar 6 vezes 300, que é a mesma coisa que 1.800 centímetros
cúbicos, porque a gente está trabalhando com uma dimensão em 3 dimensões, tá bom? Então, a gente achou o volume, né? O volume. E a gente tem o valor da densidade do alumínio, né? Então, basicamente, a nossa massa vai ser a densidade vezes o volume. Então, vai ser 2,7, que espertamente eu vou escrever como 2 mais 0,7, vezes 1.800, tá bom? Então, a nossa massa vai ficar como? Vai ficar 2 vezes 1.800, 3.600, mais 0,7 vezes 1.800. Isso daqui vai dar 18 vezes 7, vai dar 56, né? Então, isso aqui vai dar, vamos ver aqui, 18 vezes 7, 56, vai 5, 12, 126. Né? Vai dar 1.260 isso daqui. Se quiser confirmar na calculadora, vai dar 1.260. Então, o valor da massa vai ser 4.860 o quê? Gramas, né? A gente quer para quilogramas, né? Então, se a gente está em gramas, a gente quer partir para quilogramas, a gente simplesmente divide por 1.000, né? A gente divide por 1.000. Então, o valor dessa massa aqui vai ser, dividido isso daqui por 1.000, 1, 2, 3 casas, né? Vai ficar 4,86 quilogramas. Ok? Então, basicamente, o valor dessa massa aqui, né? A massa desse sólido aqui, a massa dele é de 4,86 quilogramas. Ok? Então é isso daí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá bom? Uma aula bem interessante aí sobre geometria espacial, tá bom? Então espero aí que vocês melhorem o estudo de vocês aí com esse conteúdo e até a próxima aula. Até mais, galera. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e se inscreva no canal. E para acompanhar mais conteúdos como esse, siga a nossa página no Instagram. Até o próximo vídeo.